pessoal, com o nosso Tasso Conta, o nosso podcast aqui da Tasso, né? Então, curtam as nossas redes sociais, venham nas redes também, deem suas sugestões de novos temas. Hoje aqui a gente tá no mais um quadro aqui, nesse mês de fevereiro, no nosso quadro Mulher Empreendedora, com uma super mulher empreendedora, que trouxe um tema super legal, né? Quase poético, gente. Identidade e propósito a caminho da descoberta. Então, vocês podem ver tudo sobre o que a gente vai falar aqui hoje no TikTok da Tasso, no YouTube da Tasso, Instagram, Facebook e no próprio site. Taylor, obrigada por você estar aqui com a gente. Taylor Rocha, né, empresária, empreendedora. Tenho orgulho de dizer que foi minha aluna, né, na graduação. Não sei se é orgulho, gente, porque eu já tô velha, eu sei orgulho dela, mas né, é bom a gente, essa vida, a gente se reencontrar, né? Então, tô muito feliz de ter te reencontrado depois de alguns anos, né, recentemente, lá pelo Conselho e agora aqui na Tasso. Bem, gente, a Taylor é empresária, bacharel em Ciências Contábeis pela FAESA, com MBA em Gestão Empresarial e Negócios, é especialista em gestão de crise, vice-presidente da FENAVIST, Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores, na cadeira de Assuntos de Segurança Rural. Fundou em 1996 o Grupo SVA em Cariacica, atualmente uma das maiores empresas do Espírito Santo no segmento de segurança patrimonial, atuando fortemente no setor público e privado, sendo premiada 2 anos seguidos, 18 e 19, pela Embrap, com o prêmio Top of Mind Brasil. Em 2019 e 2021, recebeu o prêmio Valor Empresarial. Em 2021, o prêmio Mulheres de Valor. Não falei, tá chamando, eu nem sabia, tá vendo? Chamei pro quadro certo. Em 2022, foi homenageado com a menção honrosa, Comenda Mochuara, pelo município de Cariacica, e reconhecimento da Assembleia Legislativa do Estado pelo merecimento aos relevantes serviços prestados. Recebeu o prêmio Decor, pela excelência em serviços prestados nesse segmento, prêmio Orgulho Capixaba como destaque empresarial. Meu Deus, o que mais tem pra essa empresa? Parabéns, né? Então, muito bom ter você aqui com a gente, Taylor, nesse papo descontraído, para falar um pouquinho, né, dessa dificuldade que a gente tem em seguir um caminho, né, de escolher um caminho hoje como mulher, né? Então, a gente você discursou aqui, que eu achei que eu gostei muito dessa sua fala. Mulheres fortes realizam grandes feitos. E aí já queria começar você falando um pouquinho disso, né? Essa jornada empreendedora aí, né? De você como a dona aí da segurança patrimonial. Como que foi chegar até lá? Né? Pois é, um prazer estar aqui, tá? Obrigada. Depois que a gente se reencontrou, eu fiquei pensando assim, o quanto você foi importante no desenvolvimento, né? A Carla sempre abriu as portas da empresa dela pra gente se inspirar, e quanto que você é aguerrida. Quando fala de mulheres fortes, nós estamos falando de mulheres fortes, né? Porque você também é muito forte, muito aguerrida, acredita muito no seu propósito. Eu acho lindo o que você faz. Obrigada por estar aqui, obrigada por me receber, obrigada por querer ouvir a minha história, né? Afinal, a gente quer saber quem é Taylor, né, gente? Com esse monte de prêmios aqui. Graças a Deus. A gente está no mercado já há 25 anos, né? E ultimamente a gente tem sido reconhecida pelo trabalho que nós já fazemos há um longo tempo, né? Então, assim, como que eu me identifiquei com o meu propósito e o que eu faço é realmente quem eu sou hoje, que é isso que nós estamos falando. Eu trabalho desde os 7 anos de idade. Então, assim, eu lembro ainda que meu avô era pipoqueiro e para sustentar a casa era isso que ele fazia. Vendia pipoca, frutas, e eu adorava sair com ele para ajudá-lo, sabe? Então, desde os 7 anos eu trabalho, depois fui trabalhar cuidando de criança, assim, com 12 anos, depois fui trabalhar como doméstica e fui apresentada ao cenário contábil aos 18 anos, que eu estava fazendo técnica em contabilidade, quando a minha professora me apresentou a filha, e as duas tinham, tanto a Luciene quanto a Gisele, elas eram contadoras. Fui trabalhar no escritório lá, aqui no centro de Vila Velha, e foi maravilhoso. Trabalhei dos 18 até os 24 anos com contabilidade, com as meninas. As meninas que eu falo são as contadoras que estavam ao meu redor na época, que sempre me estimularam. Inclusive, né, Carla, na época, a Gisele foi chamada para trabalhar no Palácio do Café. Então, elas dissolveram a sociedade, cada um saiu com quantidade de clientes.
E a Gisele tentou me levar para o Palácio do Café. Fiz até uma prova, passei, mas para o setor que eu ia trabalhar, na verdade, tinha uma pessoa que já era da chefe do setor e, obviamente, foi ela que foi ocupar a cadeira, mas aí a Gisele na época falou: Teila, fica com o escritório de contabilidade, fica com meus clientes, você já faz tudo que tá lá mesmo. E aí na época era ela e umas amigas, né, a Márcia, que trabalhava na Sigma Engenharia. Então assim, elas falaram: Teila, a gente vai dar o suporte para você, porque na época eu tava fazendo técnico ainda. A gente vai dar o suporte, começa. Então assim, lá atrás eu já fui convidado para empreender, né? Só que na época eu lembro que minha mãe falou: não, você não tem maturidade para isso, precisa ter carteira assinada, minha filha, para ter segurança. Como é que eu faço o INSS? Tem que ter carteira assinada. Eu via. Você tem que ter o seu INSS, como é que você vai fazer isso? Não faz isso não. Eu tive muito medo. E aí eu botei o pé no freio. Quando foi aos 24 anos, eu já estava casada com filho. E aí foi quando eu comecei a trabalhar como autônoma, porque eu estava trabalhando na época, a Dandara é minha filha mais velha, e ela tinha muito problema de saúde, e isso fazia com que eu acabasse faltando. Eu nunca gostei de faltar ao trabalho. Então assim, antes de ser empresária, eu sou a mãe da Dandara, do Lucas, do Diogo, Diogo. E o Diogo hoje Você tem é 3? o nosso assessor, eu tenho 3. Diogo ali é o assessor que está trabalhando lá na empresa com a gente, faz ciência da computação. A Dandara já é uma médica e o Lucas também faz medicina. Eu estou tentando ver se eu levo lá para a empresa, mas é difícil. Os médicos vão cuidar da nossa saúde, que a gente, né? A gente na correria, a gente acaba negligenciando, né? E mãe e filha, meu irmão também trabalha comigo hoje na organização, é meu braço direito. Nós fomos aí, né, voltando. Então eu trabalhei com contabilidade até os 24, e daí eu comecei a trabalhar com terceirização de mão de obra. E na terceirização de mão de obra, meu irmão começou a trabalhar comigo logo no início também. Sempre foi um parceiro, só que nessa época, quando eu abri a empresa de terceirização de mão de obra, eu era casada e nós entramos em sociedade. Essa parte aí foi a parte que eu peguei. Você lembra? Só que durante o período, infelizmente, não foi possível continuar com o casamento nem com a sociedade. Em 2013 eu me divorciei, comprei a parte dele e continuei com a empresa. E um pouco antes, lá em 2006, um dos clientes, né, começou a questionar por que a gente não oferecia os serviços de terceirização de mão de obra, já que a gente era do ramo de terceirização de mão de obra, por que não oferecia também o serviço de segurança? Porque ele gostava do escopo do trabalho que nós oferecíamos. E aí em 2006 eu vim com a segurança eletrônica, em 2008 com a Vigilância Armada, e desde então, há mais de 15 anos eu trabalho com a Vigilância Armada. Hoje você está à frente sozinha, assim? Desde 2013 eu tô à frente da empresa sozinha, sempre contando com uma equipe inteira, né, que trabalha conosco. Mas na gestão, assim, mas especificamente... Sou eu a dona proprietária. Por isso que esse apelido Dama de Ferro vem daí, gente? Me conta isso. A Dama de Ferro surgiu justamente por eu empreender num segmento totalmente masculino. Então, todo mundo, quando eu lembro que eu também faço parte de uns grupos de empresário em nível nacional, com o Ricardo Nunes e outros tantos empreendedores de vários segmentos do estado. Então, assim, eles sempre ficaram surpresos, né? Mas como é que você conseguiu sobreviver num ramo tão masculino, habitado por coronéis? Como é que surge? Eu fiz auditoria na VSG, inclusive. Isso, Coronel Campos, um amigo que a gente admira. Fiz auditoria lá, inclusive. E aí, como é que você conseguiu sobreviver como uma mulher e uma pessoa que não tem nada a ver com a carreira militar, né? E aí, estou eu aqui para dizer que é totalmente possível entregar o serviço de excelência e ainda ser premiado ao longo do tempo. Isso está sendo muito recompensador, né? Porque é uma vida de muita dedicação. Afinal de contas, trabalhar com a segurança patrimonial exige que você se estruture e você siga muito a legislação mesmo. Você tem muitas leis para seguir, portarias, normativas. E o respeito ao outro, né? Porque, além de tudo, você está lidando com pessoas, né? O patrimônio é um resultado, né? Mas você tem que respeitar os desejos das pessoas, né? Porque quando você trabalha dentro de empresa é uma coisa. Quando você trabalha já, por exemplo, um condomínio, né? Já é um pouquinho diferente, né? Então... tudo muito diferente. Às vezes as pessoas acham... negligenciam um pouco a segurança, sabe? Porque acha que ele mesmo é capaz
capaz de fazer a sua própria segurança. Isso é mentira, isso é falso, né? As pessoas têm essa falsa impressão. Porque um projeto de segurança exige especialistas, pessoas que estudam para isso e que são capazes de identificar e se certificar de que toda a tecnologia que existe em prol do movimento, que hoje eu tenho um núcleo específico dentro da empresa, um segmento específico que faz pesquisa em tecnologia e segurança. Então a gente procura pesquisa, inovação, tudo que há de mais novo que está sendo praticado aqui e fora do país, para poder fornecer, né? Para poder fornecer a segurança, que ela vem como uma ferramenta. Como mulher, assim, quando eu te conheci, a sua empresa era menor, né? Quantos funcionários você tinha, assim, dessa evolução em termos de pessoas? Eu comecei a trabalhar no ramo de terceirização. Eu comecei com um funcionário, lembro como se fosse hoje. Me deram como uma experiência: você está com uma empresa aberta, você tem isso, tem aquilo. Fui eu apresentar, o cliente me abriu as portas, eu comecei com um funcionário. Hoje eu tenho mais de 1.000 funcionários. Nós estamos agora, nós arrematamos um edital. Nós estamos na prefeitura de Vila Velha implantando 500 homens, para você ter ideia. Então nós já estamos com esse processo em andamento lá na empresa. E lidar com tudo isso, porque assim, empreender não é uma tarefa fácil, né? Então assim, a gente não tem hora, eu costumo dizer, né? Um dia desse foi até engraçado. Eu tava falando assim, eu tava num cliente no Piauí, e o funcionário falou assim: caramba, esses dias eu mandei mensagem você 1h da manhã, você respondeu. Eu falei: filho, o empresário não dorme, né? Se alguém te falou isso, ele mentiu. E às vezes as pessoas sempre se perguntam, né? Porque mulher é mais difícil, né? Porque criar filhos, tomar conta de casa, que querendo ou não, a gente não tá lá dona da casa, mas a gente tem que tomar conta da casa, porque o marido, ele não faz aquilo que a gente faz, né? Então, a gente faz tudo. Pra gente crescer profissionalmente como empreendedora é muito mais difícil, não só pelos desafios de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, mas pelo desafio de mercado. Da mesma forma que você trabalha com o mercado masculino, você sabe que eu também, porque só trabalho com construtora, então só lido com engenheiro, mestre, encarregado, né? Aí você vai na obra e você fica sempre ouvindo piadinha. Hoje em dia isso já chama assédio, mas aí você tem que tomar cuidado com o que você faz, senão também você fica sendo rotulada como uma coitada que não aguenta nada. Então assim, que eu vi você, que dama de ferro, muitos clientes chamam de negão de saia. Até o Denizar, que era meu chefe, me chamava. É um negão de saia. Mas não é, porque às vezes a gente tem que ser, não é ser bruta, mas você não pode ser aquela manteiga, né? Porque você pode ser segura ali, sabe? Tipo, quando a gente fala, segura o choro. Né? Porque, claro que a gente tem uma acessibilidade maior, mas a gente aprende também a criar umas cascas, né? Pra viver isso durante esse período. Foi difícil pra você essa transformação? Porque isso é uma transformação que a gente precisa. A gente precisa... Eu já ouvi coisas em mesas de reuniões absurdas. Sim. De desafiar capacidade técnica, de desafiar porque eu sou mulher, eu acho que a pessoa vai passar a mão na minha cabeça. Eu já ouvi coisas absurdas como mulher, assim, como empresária. Pra você, nessa área de segurança, foi complicado isso? E uma outra pergunta logo em seguida é: essa transformação pós-pandemia, a sua área, muita gente ficou em casa, né? Então, quer dizer, como que foi isso na área de segurança? Como que a sua empresa se transformou? Porque a gente, como mulher, a gente tem uma natureza nata empreendedora. A gente pode até achar que não, mas a gente tem. Por quê? Porque pra você, ao mesmo tempo, a gente começava a trabalhar muito cedo. Eu comecei com 13, porque a gente tinha isso. Vou trabalhar com a minha avó, que ela tem um restaurante, vou ajudar ela nos finais de semana e vou nas minhas férias. A gente tinha muito isso antes. E você falou um ponto muito legal respeito a isso. Por quê? Porque isso acaba criando em você uma cultura que hoje é muito difícil você implantar nos filhos. Que pra você ter algo, você tem que se sacrificar. Você tem que abrir mão de certas coisas. Sim. Então as pessoas falam: claro que você não queria sair de casa de madrugada e ir pra empresa e não ver o seu filho de manhã, não ver ele à noite porque você estudava à noite na FAESA. Claro, nenhuma mãe em sã consciência quer isso. Mas você tinha um objetivo. Sim. Então como é que foi isso pra você, Taylor? Essa descoberta, essa transformação e esse enfrentamento que é o mercado masculino pra você chegar onde você chegou hoje? Para mim foi tudo muito natural, né? Porque você vê, eu comecei a empreender com 24 anos, então a coisa foi acontecendo naturalmente. Eu sempre fui muito aguerrida mesmo, de trabalhar, de cuidar dos filhos, né? Logo que eu comecei, não sei se você lembra, quando você fazia aquela subidinha na FAESA, o meu escritório era embaixo e minha casa era em cima.
Então, a Dandara era muito pequena, eu lembro, eu estava aqui trabalhando, parava, ia lá, dar de mamar, voltava, continuava trabalhando, não tinha resguardo, porque eu tive 3 filhos, todos praticamente paridos dentro da empresa, né? Não dava. Viu, Luana? Tá ouvindo aí? A Luana, com 10 dias eu voltei a trabalhar também, com ponto ainda da cesárea. Minha filha, eu tava lá com ponta cesárea, tava lá trabalhando, parava, pegava o bebê, todo mundo me ajudava, dava de mamar e voltava. Isso faz com que você crie sensibilidade quando você vê outras pessoas na empresa, né? Porque eu também, por estar num segmento muito masculino, eu lembro uma vez que eu cheguei numa reunião, eu sempre fui inclusiva. Eu odeio o sexismo, odeio essa divisão, essa diferença de gênero. Então, uma das coisas que eu fazia era abrir as portas pro meu, tipo de... sim, pro meu sexo, né? Ou seja, para as mulheres trabalharem conosco. E eu sempre fui muito... Eu gosto muito de pregar a sororidade e sempre fui muito de incentivar, porque eu acho que isso é um jargão, mas eu uso porque eu acredito. A mulher, ela tem o espaço dela, assim como o homem, o espaço é dos dois. E a mulher, ela pode estar onde ela quiser estar. Então, eu tô aqui hoje, e a minha história, a minha vida conta, eu posso contar para você, porque foi, apesar de ser disruptivo, como todo mundo diz, que é disruptivo, uma mulher no cenário, nós mulheres no cenário masculino, para mim é tudo muito normal, porque foi acontecendo normal. Então eu fui me posicionando. Óbvio que o homem não gosta de receber homens de mulheres, com certeza. Você tem que se posicionar. Até em reuniões. Exatamente. Eles levantam a voz, né? É verdade. Aí levanta a voz e eu abaixo a minha. Vamos ficar na mesma altura, né? E aí o que acontece? Quando o homem não gosta, então, mas eles têm que aceitar, porque a gente está falando de competência. Então, quando você se coloca como, você demonstra que você tem competência, aí vem a reciprocidade. Aí vem a troca, vem o respeito. Hoje eu atingi um respeito muito grande da minha equipe, inclusive vou aproveitar para agradecer a todos da minha equipe que estão comigo e que acreditam na gente. E o respeito sempre foi para mim primordial na relação. Ética, respeito, então isso foi o que eu consolidei a minha história e eu acho que aí eu me coloco como autoridade naquilo que eu faço, naquilo que eu entrego. Os próprios prêmios estão aí que dizem, né? E os meus clientes, né? A gente tenta o máximo entregar o melhor. E a pandemia, Taylor, como que foi? A pandemia foi desafiador para nós e eu acho que para todo mundo, né? A pandemia, ela foi desafiadora na área econômica para nós. Porque você está no ramo que você teve um monte dos seus clientes fechados, né? Sim, eu consegui segurar os empregos. Na verdade, nesse momento de pandemia, a gente não houve demissão. A gente conseguiu segurar os empregos. A minha equipe era uma equipe... O meu trabalho, o trabalho que eu ofereço, né? A proteção que nós oferecemos, ela tem que estar de frente. Então, nós somos da linha de frente, assim como os médicos e tal, então a gente não tinha como recuar. E aí, nós tivemos que fazer todo um trabalho, juntamente com o nosso RH, com o nosso SESMIT, e tornar mais... renegociações, né? Nós tivemos. Na área econômica, nós tivemos renegociações, conseguimos manter a folha de pagamento, tivemos a parceria do nosso jurídico para nós nos adaptar àquilo que o governo também oferecia como o cenário possível. O governo teve questão de benefício. Teve, para poder a gente manter os empregos, a gente teve todo um planejamento durante a pandemia. Isso foi um passo. Segundo, foi a parte humana, porque você teve que lidar com o psicológico do pessoal, principalmente dos profissionais que estavam de frente. Essa foi então a parte a gente mais difícil, foi né? muito difícil. Eu vou te dizer que está sendo ainda, que tem pessoas que ainda têm reflexo desse período, desses 2 anos. Sim, sim. Não conseguiram superar ainda aquela questão, tem meio um pânico, assim, sabe? Tem. De você ter que voltar. Hoje mesmo eu fui na padaria, tô lá vendo os senhores e as senhoras todos usando máscara, né? E eu entrando, eu falei, cara, tem gente que ainda tá tão amedrontada, né, com tudo aquilo, e a gente voltou a ter que usar máscara no avião, né, que eu já viajei as últimas vezes, estou tendo que usar máscara no avião, então as pessoas ainda estão com medo, as pessoas ainda estão adoecendo, né? Sim. A gente não pode negligenciar as mortes que aconteceram, e isso aconteceu... E num curto espaço de tempo, num curto né? espaço de tempo, e era todas as idades, era mais idoso, era criança, era pessoal com atividade econômica lá, né, 30, 40 anos, então isso apavorou. E aí a gente fez um trabalho com o SESMIT, com o nosso RH, para poder trabalharmos o psicológico, a estrutura física, né? Tivemos todo um apoio
uma rede de apoio e conseguimos trabalhar de uma forma mais solidária, uma forma mais humana. E isso levou também a gente melhorar o serviço que nós estamos oferecendo também. Um serviço mais humano, uma proteção mais humanizada, porque estava todo mundo muito fragilizado. Todo mundo muito perdido também, né? O fato de você trabalhando de forma híbrida também, sim, né? Não, isso também ajudou. O fato de você ter uma formação de gestão, né, que é contabilidade, MBA, é a minha opinião, você sabe disso, eu acho que todo mundo deveria ter uma formação mínima de gestão, porque às vezes as pessoas acham que é muito fácil. A gente lida com pessoas, a gente lida com vidas, né? Então a gente não acorda de manhã pensando em faturamento, a gente acorda de manhã pensando em manter aquilo que a gente tem, porque tem muita gente que depende da gente, sim, né? Sim. Então eu já tive 42 funcionários. Você lembra quando eu tinha escritório? Vocês foram no meu escritório, aquele monte de mesa, então são 42, com mais um são 84. Se tiver mais um, aí você vai pensando. Sim, então isso aí. Você pensa assim, se eu não manter isso, é uma família, se eu não manter isso aqui, são 40 pessoas desempregadas. Verdade. E tem um monte de gente que depende ou que aquilo colabora para a manutenção familiar da pessoa e financeira. Então acho que empreender também é isso, você se preocupar com o outro, dar oportunidade, respeitar a decisão. Então às vezes mas a pessoa tem que ter coragem para falar, eu sempre digo isso. E você trabalha com mão de obra o tempo inteiro, então as pessoas têm que ter esse discernimento. Olha, eu vou chegar para a Taylor, vou falar que para mim tem que ser outra possibilidade, outra situação. E a Taylor também tem a sensibilidade, ou ter alguém da equipe que tenha, de ver que a pessoa tá ruim. E isso a mulher consegue ver, né? Quando você tem uma frequência maior. Quando eu ia todos os dias na empresa, hoje eu não consigo mais por causa dos voluntariados que eu tenho, mas eu conseguia no olhar perceber, a pessoa não está bem. Entendeu? E eu tenho e isso, a mulher eu acho que é mais sensível. O homem passa pela empresa 10 vezes, porque eu já tive sócio homem. E não consegue enxergar que a pessoa tá mal. Sim, eu concordo. Entendeu? Então eu acho que essa questão pra gente como empreendedora, eu acho que esse ponto da sensibilidade, ele contribui muito pra gente. Porque não é só gestão empresarial, mas é gestão de pessoas. Então ao longo desse caminho aí, a Tasso, eu trabalhei com meu pai, né? Você sabe, fui sócia dele. Sim. Desde 98, depois eu abri a Tasso sozinha em 2001, a gente acabou desmanchando a sociedade. Então eu já sou empreendedora contábil desde 97, 98, então muito tempo, né, 20 e poucos anos. Então não é fácil a gente lidar com tudo isso. Então eu acho que é muito legal todos esses prêmios que você teve, é um reconhecimento pelo trabalho, e é um reconhecimento que às vezes não é financeiro, mas é o reconhecimento do resultado que você empreende, do resultado com as pessoas, do resultado com os clientes. Eu acho que é isso que é importante pra gente realmente se descobrir, né? Que você falou bem do tema, né? O caminho da descoberta. Porque você também poderia chegar, e a gente como empreendedora, a gente passa por isso. Será que eu devo continuar como eu tô? Ou eu vou mudar? Né? Vou seguir nessa linha ou vou começar de novo? Quantas vezes a gente para e pensa, a gente vai recomeçar e de que forma e como? E quantas vezes a gente recomeçou fazendo coisas diferentes dentro da mesma empresa? Sim. Não é? Então, até porque se você ficasse estacionado, você não sobreviveria. Exatamente. No mundo você tem que estar em constante mudança, em evolução. E você falou agorinha, né? 2013 você fez tal coisa, 14 tal coisa, 16 tal coisa, 18 tal coisa. É isso. Você dentro da sua área, você empreender constantemente, né? Não é porque você abriu um CNPJ que você se diz empreendedor e você acha que não vai mudar, é imutável, né? Então, eu acho que eu concordo com você, eu acho que a gente, para se manter no mercado, eu acho que a pandemia pode dizer isso, tecnologia pode dizer isso, não é só pandemia, o pessoal vive agora, tudo é pandemia, né? Mas assim, a tecnologia é a grande prova para qualquer empreendedor, né? Desmistificar de que por ter tecnologia você não é mais útil. Então, acho que as pessoas têm que entender isso, né? A tecnologia não veio para substituir o humano, ao contrário. Ela veio para contribuir. Então, o que a gente tem que entender é que a gente vai ter outras colocações dentro da mesma profissão usando tecnologia. Eu acho que isso é importante, eu acho que você aproveitou bem isso, Taylor, na sua empresa, entendeu? Com a sua experiência, com a sua gestão. E eu só tenho que te parabenizar, né? Eu acho que você deu várias... a sua história demonstra que a gente consegue vencer, né? Então, muita gente acha que... As pessoas falam muito que teve sorte, né? Você teve sorte.
Pode ser. Pode ser. Mas teve muita Muito resiliência, trabalho, muito trabalho, muito sacrifício, abriu mão com certeza de muita coisa. E eu acho que isso as pessoas também têm que entender. Sim. Né? É que é muito mais fácil você olhar para o outro e dizer, nossa, que sorte que ela teve. Né? E eu conheço a sua história, um pouco dela, né? Desde quando você fez a faculdade. E eu sei como foi difícil. Eu lembro da questão de ter sociedade com o marido, depois não ter mais. Então, isso tudo é difícil. Isso somos nós. Você se reinventar, né? Você tá aqui numa estrutura, daqui a pouco, opa, não pode ser mais assim, vou começar de novo. Então, te parabenizar mais uma vez, te agradecer por você estar aqui com a gente. O convite está aberto, a gente tem uma live, tá? O pessoal que já conhece a Taça, a gente tem uma live chamada Papo Técnico e Confraria, que a gente bebe vinho e fala de assunto técnico. Então, você está convidada para vir nessa live. Quero. Essa é boa. A Kézia sabe no final do ano, né, que a gente junta todos os convidados da live num restaurante, com música, entendeu? E é super legal. Então, te agradecer. Queria que você deixasse uma mensagem para as empreendedoras ou futuros empreendedores, né? O que você deixa de mensagem, de propósito para eles, né? O que você pode, se você pudesse dar uma dica, falar alguma coisa para eles, o que você falaria, assim? Eu acho que principalmente para as empreendedoras, né? Que é um quadro voltado para nós. Como eu falei, tudo é possível a partir do momento que você sabe o que você quer e aonde você quer chegar. Obviamente tem que ter disciplina, tem que ter muito trabalho, tem que ter dedicação, estudo, mas você pode estar onde quer que você deseje estar. Estou aqui no segmento masculino, você também, estamos desempenhando, entregamos um serviço de excelência e o espaço são para os dois. Então, acredite em si mesmo, corra atrás dos seus sonhos, e é isso que eu digo. E estamos juntos. Se precisar de mim, tô aqui. Se precisar de proteção, tô aqui. Isso que eu ia falar. Fala as redes sociais da sua empresa. Tá. Nós temos o site da empresa, que é o www.gruposva.com.br. 3201-3250 é o telefone da empresa. Nós trabalhamos com segurança patrimonial armada e desarmada, que é a SVA, Segurança, Vigilância Armada, o nome da empresa, né? Trabalhamos com segurança patrimonial armada e desarmada, escolta armada, segurança pessoal, segurança de eventos, monitoramento 24 horas, cidade inteligente. Como temos vários cresceu, produtos, hein? tecnologia. Por favor, fique à vontade de entrar em contato conosco. Tem o Instagram, tem... Pede de cola para os universitários, olha. Tem o Instagram da empresa, enfim, tem o Facebook. Então, fiquem à vontade de entrar em contato comigo. O meu Instagram é o teila.rocha. Vocês me encontram. Quem quiser fazer contato comigo, estou aqui à disposição também. Tá no LinkedIn precisar também? De um plano, estou no LinkedIn também. Estou no Facebook também. Se precisar de um plano de segurança, um projeto de segurança, envolvendo tecnologia, inovação e segurança, estamos aqui à disposição. Obrigada, linda. Bom, obrigada. Gente, muito obrigada por nos assistir, nos ouvir. A gente volta com mais Taço Conta, com mais novidades para vocês na próxima semana. Até já!